Jogo grande, quarto clássico do Rafael Paiva pelo Vasco desde que ele virou profissional, e além de ser um clássico, confronto direto com o líder do campeonato, o Vasco precisando pontuar. Falar um pouquinho de Vasco e Botafogo. Na verdade, Botafogo e Vasco, porque o mando de campo é deles. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco. Estou aqui para falar um pouquinho de Botafogo e Vasco. Confronto esse que vai valer pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e que vai ser disputado no estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo. Esse é o terceiro encontro entre as equipes em 2024. Nos dois anteriores, uma vitória de 4-2 do Vasco no Campeonato Carioca e um empate em 1-1 no Lenço Januário pelo Campeonato Brasileiro. Segundo confronto pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco está invicto contra o Botafogo nesse ano, o que é curioso, porque o Botafogo faz um grande ano. Para título de curiosidade, por exemplo, o Flamengo tem duas derrotas contra o Botafogo esse ano, o Fluminense também tem duas derrotas, o Vasco, dos rivais do Rio, é o único que está invicto contra o Alvinegro, apesar do grande momento e da grande temporada. Então, sinal que a gente tem conseguido, é, talvez, dançar melhor conforme a música do Glorioso, né? Porque a gente tem conseguido se dar bem contra eles, inclusive uma goleada esse ano, 4-2 no Carioca, que foi uma partida que marca muito essa relação entre Vasco e Botafogo dentro do campo, né? O Vasco que não perde pro Botafogo desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi derrotado no Newton Santos. De lá para cá, tiveram três confrontos, a vitória por 1-0 em São Januário pelo segundo turno, esse 4-2 e esse 1-1. Então, um momento recente contra o rival tem sido muito positivo e, cara, dá para corroborar uma certa confiança para esse clássico, mas a gente fala um pouco melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas falando um pouco sobre o jogo em si, algumas peculiaridades. A primeira delas, a ausência confirmada do Felipe Coutinho, vai ser desfalque pela segunda partida consecutiva. Esteve em campo contra o Cuiabá na última quinta-feira e ficou de fora da partida contra o Bahia, que foi na segunda-feira seguinte, né? E aí, desde então, não entrou em campo pelo Vasco, vem sendo poupado. A informação foi publicada pelo Globo Esporte. E, segundo a informação do Globo Esporte, e creio eu que seja só um relato do Departamento de Saúde e Performance do Vasco, ele está sendo poupado por conta de preservação física, né? Fica o questionamento, preservado físico para o que exatamente, né? Tipo, quais são os confrontos que o Vasco vai ter até o fim do ano que demandem o Felipe Coutinho estar sendo preservado dessa forma? Enfim, mas de qualquer forma, a informação que se tem é essa. Por outro lado, os retornos aí de Hugo Moura e Verratti, ambos ficaram suspensos na partida contra o Bahia por conta do terceiro amarelo recebido contra o Cuiabá. Reforços importantíssimos, o artilheiro do Vasco no ano e o líder de desarmes do Vasco no ano. Então, nada menos que isso para a gente poder enfrentar o nosso rival. O Vasco está 100% no Newton Santos em 2024, acho que isso vale ser mencionado. Como eu mencionei aqui agora há pouco, tivemos a vitória em 4-2 contra o Botafogo no Carioca e também a vitória em 2-0 contra o Fluminense pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, essa com gols de Pablo Verratti e de Vitor Luiz, a vitória contra o Botafogo com gols de Pablo Verratti, Lucas Piton e Pablo Galdames. O Verratti nesse 4-2 inclusive chegou a marcar dois gols, mas o segundo gol foi computado como gol contra do Gatito Fernandes, então fica aí esse asterisco, mas na minha visão foram dois gols do Verratti. E considerando esses dois gols, o Verratti é o artilheiro do ano no Clássico, com três gols. E logo atrás vem o Eduardo do Botafogo, que marcou dois gols nesse 4-2. Enfim, histórico recente, como estou aqui frisando bastante, é de um Vasco vitorioso ou no mínimo invicto, né? Conseguindo se sobressair positivamente dentro do contexto de um Botafogo que faz uma temporada, como eu mencionei também, muito boa e mesmo assim não consegue superar o Vasco. Mas mesmo assim, vale ressaltar que o Botafogo está há 3 meses sem perder no Newton Santos. Tudo bem que, levando em conta que o time é líder do campeonato, não é uma estatística tão assustadora assim. A título de comparação, o Vasco está há quase 7 meses sem perder em São Januário. Que definitivamente Vasco e Botafogo não estão num momento que dá para ser comparável, né? Mas, enfim, é isso. Mas é fato que tem feito uma fortaleza lá o Botafogo. Mas apesar disso, diferente do Vasco, o Botafogo tem cedido muitos empates lá no Newton Santos. Então eu confio muito nisso. No Botafogo ceder um empate, inclusive num jogo como esse, que é um clássico, que, enfim, o clima tá tenso. O Vasco vem de duas vitórias consecutivas contra Cuiabá e contra o Bahia. E essa vitória contra o Cuiabá, inclusive, quebrou uma seca de 1 mês e 23 dias sem vencer. E desde então o Vasco está 100%. O Bahia foi um confronto que para mim é um divisor de águas, porque apesar de ter dado mole no final do jogo, né, ter cedido dois gols, abriu 3-0 no primeiro tempo. Nada menos que isso. Então acho que dá para dizer que vive um bom momento ofensivamente.
Defensivamente teve esse desligão, como eu mencionei, mas eu acho que fica o aprendizado e entende-se que isso foi treinado durante a semana. Inclusive, outro ponto pertinente: o Vasco teve uma semana e um dia de preparação para esse confronto. Teve 2 dias de folga após a partida contra o Bahia, e aí totalizaram ali 6 dias de preparação intensa, constante. Hoje, no caso, eu estou gravando esse vídeo aqui ainda na segunda-feira. Ocorreu um treino, uma atividade de treino, a última antes da partida. Então, o time vem se preparando aí assiduamente para poder ter um bom desempenho nesse clássico. O Botafogo vem de um desgaste físico e mental muito grande da partida de volta da semifinal da Libertadores contra o Penharol, lá em Montevidéu. Todo aquele contexto que, mesmo quem não é botafoguense, aliás, com certeza acompanhou, né? Teve aquele problema na partida de ida aqui no Rio, aqueles uruguaios presos pelo vandalismo, pelo, enfim, depredação e tal, violência também. E aí, na partida de volta, devolveram na mesma moeda, vamos colocar assim, né? Uma hostilidade intensa, um clima intenso, o ônibus do Botafogo apedrejado, teve até relato de tiro contra esse ônibus do Botafogo, então, enfim, um desgaste intenso, partida muito tensa. O Botafogo foi derrotado em 3-1, né? Mas acabou conseguindo um avanço para a final da Libertadores. Fato é que não precisa ser um especialista em futebol, em vestiário, para entender que houve uma carga mental muito grande ali, né? Então, creio que isso seja determinante, por exemplo, para que o time não chegue na sua plena condição para essa partida contra o Vasco. E não seria a primeira vez que a gente vê isso. Eu vou pegar como exemplo o Atlético Mineiro, que também passou por uma classificação estressante na Libertadores, para a final também, contra o River Plate. Tinha feito resultado na ida e na partida de volta fez um jogo muito tenso, uma torcida, né, de muito peso do River Plate, fez uma pressão enorme. Enfim, fato é que na partida seguinte, contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, teve um desempenho abaixo. Então, eu também considero muito isso, para dizer que o Vasco tem chances. E claro, o desgaste físico de uma viagem de, enfim, mais de 1.000 quilômetros, de dias de viagem. Então, cara, tudo isso pesa. Mas, enfim, novidades para o Botafogo, acho que a principal é o time estar voltando a relacionar o Júnior Santos. Desde 28 de setembro, ele não era relacionado para as partidas. Nada menos do que o artilheiro do Botafogo em 2024. Inclusive, marcou gol contra o Vasco esse ano, no empate por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Então vale ficar de olho. Ele que está há algum tempo sem jogar, sofreu uma lesão séria ali no meio do ano, então desde então não conseguiu recuperar o nível do começo do ano. Mas, como eu falei, artilheiro do clube no ano, vale ficar de olho. E um outro detalhe importante é que o Botafogo está estreando um quarto uniforme. É a primeira vez que o Botafogo estreia um quarto uniforme em um clássico contra o Vasco desde 2010. Foi aquele 6-1, se eu não me engano, que inclusive foram aqueles 2 gols do Coutinho, né, que forçaram até os torcedores a queimar a camisa na arquibancada, aquele clima louco de clássico, né? Então, lembranças boas, né? Enfim, sinal de que talvez o Vasco consiga se apoiar um pouco nessa superstição também para conseguir um bom resultado. E só para a gente poder repassar as informações, bola rola às 9h30 da noite, transmissão da Premier. E claro, a cobertura em tempo real da Analisa Vasco em todas as redes sociais sob o @AnalisaCRVG. Enfim, eu fico por aqui. Obrigado a quem viu esse vídeo até o final. Conheça o nosso site, analisavasco.com. Participe do vídeo aqui nos comentários. Coloque sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou dessa partida, o que você espera dela. E volto aqui para falar depois no pós-jogo. Tamo junto, galera, e até a próxima.